Bom, antes de passar para o Flávio e para o Ivan, eu quero entrar exatamente nesse ponto que o Bernardo trouxe, porque o homem da semana, Marco Rubio, já vem falando de todo esse contexto há muito tempo. Desde muito antes dos acontecimentos desta semana, autoridades americanas já alertavam para a impossibilidade de qualquer acordo duradouro com o regime venezuelano. Nicolás Maduro construiu seu poder sobre a ruptura sistemática de compromissos e a instrumentalização da diplomacia. No início de dezembro de 2025, o senador Marco Rubio, chefe, secretário de Estado, ele foi direto ao ponto ao afirmar que Maduro não respeita acordos e que qualquer negociação com o regime parte de uma ilusão perigosa. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. He made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody before he stood trial. In exchange, he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers. He got the bag man back, and he never did the free and fair elections. He stole the elections. They stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. And so that's really the fundamental problem we have here. I think the president is a unique figure in modern American history. He's prepared to sit down and meet and talk to anybody. Okay, He just met the other day with the president of Syria, who has, an interesting past, to say the least, in terms of his past activities. He's willing to meet with Putin. He's willing to meet with Xi. He's willing to meet with Kim Jong-un like he did in the first term. He's willing to meet with anybody. But at the end of the day, there has to be somebody that you can actually make a deal with. We've made a deal with the Chinese, but Maduro's never kept a deal. That doesn't mean the president won't try. It doesn't mean we shouldn't try. O descumprimento de acordos, no entanto, é apenas uma parte do problema. O regime venezuelano deixou de ser apenas autoritário para se tornar funcional a atividades criminosas que ultrapassam fronteiras. E o secretário de Estado americano deixou isso muito claro ainda em 2025. The fact that Maduro is upset about it tells you that drugs are coming out of Venezuela. If you look at these boats, the Maduro regime is not a legitimate government. What it is a transshipment organization. It allows cocaine and other drugs that are produced in Colombia to be trafficked through Venezuelan territory, and with the cooperation of elements of the regime, are allowed to sail out on airplanes and leave Venezuela on airplanes and ships headed towards the United States. So they openly cooperate with the drug dealers. A Venezuela se transformou em um dos principais corredores do narcotráfico internacional, abastecendo mercados na América, na Europa e em outras regiões do mundo. E aí não se trata de omissão do Estado, trata-se de participação ativa. Também nessa mesma entrevista, Marco Rubio alertou para o papel do regime venezuelano na expansão global das drogas e no relacionamento com inimigos da América. É nesse ponto que a Venezuela deixa de ser apenas um problema de segurança e passa a ser uma peça geopolítica. Vamos relembrar. The Venezuelan regime is a source of instability in the entire region. Over 8 million Venezuelans have flooded into neighboring countries as a result of the regime's activities within their own country, including into the United States. They also happen to be the foothold of Iran. That's not spoken about enough. Iran, its IRGC, and even Hezbollah has a presence in South America, and one of their anchor presence, especially for the Iranians, is inside of Venezuela. Quando olhamos para essas declarações sobre acordos rompidos, narcotráfico e alianças com Irã, China e Rússia, fica muito claro que a Venezuela não operava apenas como um regime autoritário isolado, mas como parte de uma engrenagem maior de instabilidade internacional. Diante desse cenário, eu jogo então agora para o Flávio e para o Ivan a seguinte pergunta, que também daria um programa inteiro. Quais são os riscos concretos que essa engrenagem representava para a região e para o Ocidente, e o que muda quando esse eixo começa a ser desmontado, Flávio? O que você acha que daqui para frente vai começar a se encaixar ou não? Ana, talvez as peças mais se desencaixem neste momento. Vamos tentar entender o que é de fato o peso da Venezuela
no Ocidente, né? Aliás, no mundo como um todo, porque ela é um entreposto oriental no Ocidente. Nós sempre lembramos aqui que a Venezuela está a menos de meia hora de voo militar de Miami, né? Ela está encostada ali, apontando para a Flórida. Então, o grande problema dela é geográfico. Além das reservas, eu estava estudando nessa semana, eu nem sabia quanto ouro a Venezuela tem, por exemplo, quantas terras raras, o que exclui um pouco, né, escanteia o Brasil nas negociações internacionais mais uma vez. E a Venezuela era um dos chamados rogue states, né, ou seja, os estados canalhas. Eu fui tentar pesquisar quem foi a primeira pessoa a dizer isso. Parece que foi o Bill Clinton, em 1994, que ele falava sobre os estados canalhas, que eram Líbia, Cuba, Síria na época, que agora está no meio do caminho ali, né? Rússia, Irã, né? Então, assim, a Venezuela, ela funciona como um entreposto desses estados. Para quem agora está discutindo soberania da Venezuela, aí você vai chegar num conceito bem curioso para nós, que é onde que a gente pode cavar aqui e ver se a gente chega em algum tesouro para nós. Que é o seguinte: para você agora explicar que a Venezuela é soberana, que o Maduro ele é o legítimo, como está sendo a defesa dele, né? Sou o legítimo presidente da Venezuela. Bom, então você vai ter que mostrar de onde vem a sua soberania, de onde vem a sua legitimidade. Fazer a pergunta muito simples aqui. A Coreia do Norte tem legitimidade? Tem soberania? Existe soberania para a Coreia do Norte? Se você parou para pensar nisso por 2 segundos, você vai falar assim, não, ela não tem porque nada ali se justifique. Ou seja, o direito internacional ele precisa analisar a premissa anterior a esse discurso de soberania, que é com que aqui no Brasil, né, muita gente está lidando. Inclusive falando do próprio Brasil, né, falando soberania, soberania, sem perceber que você precisa ter alguma justificativa anterior, ulterior, inferior, inclusive, ao seu discurso. Tá? É isto que importa. Então Maduro, agora, na sua defesa, ele vai pisar nessa tecla. Fala assim, eu sou soberano, eu sou legítimo. Por que você é legítimo? Por causa das eleições. As eleições foram contestadas. O Maduro pode muito bem dizer, mas por que você está falando que a minha eleição foi contestada? Entendeu? Aonde que eu quero chegar na premissa? Sendo que a comunidade internacional olha para outros países que, como bem disse o Bernardo, usam o mesmo maquinário, o mesmo esquema eleitoral, e vocês dizem que esse país é legítimo. Opa! Aí você vai chegar num problema bem interessante. Sir Roger Scruton, em 2016, escreveu um interessante artigo para a revista Prospect, uma revista britânica, no qual ele estava dizendo, a partir do Brexit, o Trump ainda nem tinha sido eleito, né, mas a partir de um fenômeno como o Trump que aparecia, você consegue perceber que todos os países do chamado Ocidente liberal, eles estão diante do espelho, se perguntando, o que eu sou? E ele fazia a seguinte pergunta, olha que interessante para nós aqui. O que é ser britânico? É você gostar de chá? É você não se atrasar? É você, sei lá, torcer pro Leicester? Ou é você abrir a porta da sua casa e falar, que legal, agora 90% dos meus vizinhos são muçulmanos. E eu não vejo a cara da mulher de nenhum deles. Você entendeu que esta é a pergunta fundamental do Ocidente? Agora, para a Venezuela, você tem essa mesma pergunta, inclusive para o Brasil também, né? Que é falar assim, o que é a Venezuela? Vocês são um país que são entreposto de petróleo. Muita gente está dizendo agora, acusando o Trump de falar, mas o Trump só está interessado em petróleo. Mas não me diga, meu Deus do céu. E a Rússia? E a China? Entendeu? A Venezuela não estava sozinha. Ela não é ninguém sozinha. Exato. Então o Brasil está interessado no petróleo da Venezuela. Inclusive tem contratos via, inclusive Odebrecht, no petróleo da Venezuela. Agora é a hora de você colocar essa pergunta, inclusive para o povo venezuelano e as instituições venezuelanas, e falar para que lado vocês vão. O debate é interessante daqui para frente.